Bom, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao SPSS e hoje nós vamos fazer a entrada de dados primários diretamente aqui no SPSS. Como eu disse na aula anterior, eu aconselho a fazer essa entrada de dados diretamente no Excel, depois fazer a importação, mas eu acho interessante mostrar para vocês como faz diretamente no SPSS, caso você prefira, caso por algum motivo você ache mais fácil, ache mais prático fazer a entrada por aqui. Bom, uma das formas mais fáceis de fazer é vir aqui em visualização de variável e começar a dar o nome da variável. Então aqui você vai colocar nome pessoa, por exemplo. Aqui você vai colocar a variável de renda. Aqui você vai colocar a variável de cidade e a variável de país, por exemplo. Ok. O SPSS ele já vai fazendo essa automatização, ele já vai preenchendo automaticamente essas outras colunas aqui. Só que ele vai preenchendo de forma errada. O nome de pessoa aqui, por exemplo, não é numérico. Você clica aqui nesses três pontinhos e seleciona aqui sequência de caracteres, porque aqui a gente vai colocar o nome. Aqui ele vai perguntar quantos caracteres. Como é nome de pessoa, se você for colocar o nome completo, isso vai variar muito, tem pessoa que tem um nome muito grande, etc. Aqui eu sempre gosto de colocar um número um pouco mais exagerado, eu coloco aqui 30 caracteres e dou OK. A renda ele já é numérico, só que eu não tenho a necessidade de ter a largura 7, né? A não ser que seja uma pessoa, que a sua amostra seja de pessoas bilionárias, mas aqui você pode, por dúvida, pode colocar aqui 12. A renda você vai tratar os centavos? Não. Se for tratar os centavos, você deixa aqui duas casas decimais. Se não fosse o centavo para você não for tão importante, você tira aqui a casa decimal. Aqui eu vou deixar duas porque dependendo da sua análise que for fazer, os centavos pode fazer muita diferença. A cidade. A cidade ela é sequência de caracteres. Então aqui a largura eu posso deixar aqui em 12, eu acho que não vai ter nenhuma cidade com nome maior que esse, aqui não tem casa decimal. O país é a mesma coisa, eu coloco sequência de caracteres e mudo aqui para a largura de 10, por exemplo. Aqui em rótulo eu posso definir o nome da pessoa, ou então nome do cliente, que você define, renda do cliente, ou da pessoa, ou do entrevistado, a cidade de origem, ou cidade onde mora, cidade origem, vou colocar aqui, e aqui o país de origem, ou então país de residência, vou colocar aqui país de origem, onde que a pessoa nasceu. Aqui eu vou definir os valores, se eu optar por fazer isso, por exemplo, olha, ao invés de colocar o nome da cidade, eu vou colocar aqui os códigos de 1 a 5, por exemplo. Você pode fazer, uma questão interessante, você pode colocar o código IBGE, depois definir aqui todos os valores? Pode, mas eu não acho isso uma boa estratégia, porque serão 3.500, 3.600 códigos, ou 5.000 códigos, depende da sua amostra, e não vai ficar tão prático aqui. Esse caso dos valores, de definir esses códigos, é interessante quando você tem 5 tipos de valor, 5 tipos de caso, e você define aqui. Aqui as colunas, ok, você deixa alinhar esquerdo, direito, isso aqui tanto faz, isso aqui vai do jeito que você preferir, e aqui a medida, você tem que mudar. Nesse caso aqui ele ficou desconhecido, mas como é renda, ela vai ser uma variável ordinal ou escalar. Pois aqui eu vou deixar como escalar. Isso aqui é muito importante definir, porque isso aqui vai mudar o tipo de análise que permite ser feita. Então, pode acontecer de você ter algum tipo de erro nessas opções aqui, porque a medida aqui ela está errada. Então, eu deixo escalar para renda e as outras aqui eu já deixo nominal do jeito que está aqui, sem problema nenhum. Ok. Quando eu criei aqui as 4 variáveis,
eu vou fazer a inserção. E aqui a inserção ela é muito parecida com o próprio Excel. Você pode aumentar aqui e você vai fazendo a inserção manualmente. Então aqui a gente vai colocando o nome do José, das couves, pela Maria do alface. Aqui o Roberto, sem nenhum tipo de legume como sobrenome. Aqui algum outro nome, Merval, sei lá. Aqui luminária. Nessas horas, nome é o que falta para vir de exemplo. E aqui o programa ele já vai te marcando aqui, ele vai ficando em negrita, ele vai ficando de cor mais escura, as linhas que você vai preenchendo. E aqui o José das Couves ele ganha R$500. Aqui o Maria do Alface ganha um pouco mais, ganha R$600 por mês. O Roberto ganha 100. O Merval R$1, deixa aqui R$1. As luminárias estão muito caro, a gente vai marcar aqui, está R$800. A cidade a gente coloca aqui, então José das Couves, ele vem da minha cidade natal, vem de Arcos. A Maria do Alface, ela vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui uma coisa interessante, ó. Aqui deu um erro curioso. O programa não está deixando eu terminar de escrever Belo Horizonte. Por quê? Porque o número de caracteres que eu coloquei aqui, 12, não é suficiente. Então esse aqui que é interessante sempre marcar a largura um pouco maior, porque agora eu posso vir aqui e acabar de escrever. Como eu havia marcado 12, Belo Horizonte tem mais de 12 caracteres, deu esse erro. E eu falei lá atrás que 12 está bom, ou seja, não está. Então sempre marque um pouquinho acima para evitar esse tipo de erro aqui. Porque, principalmente quando você vai importar dados, porque se você marcar lá que é só 5 caracteres e tem 25, o programa ele vai reconhecer só as primeiras 5 caracteres. E o Roberto aqui, ele é de Divinópolis, cidade aqui do interior de Minas Gerais. O Merval ele é lá de Manga, cidade lá no norte de Minas Gerais. E as luminárias são de Três Corações, cidade famosa por causa do café. Bem, aqui o país vai ser Brasil para todo mundo. Brasil. Aqui você pode também copiar e colar, se preferir. Aqui é bem parecido com o Excel. E aqui você faz a inserção de dados conforme o dado que você vai inserir. Bem, aqui existem outras opções que eu não falei, que é exemplo, que eu vou marcar a variável exemplo, que é o tipo de variável. Aqui essa opção vírgula, ela é interessante quando você tem casas decimais que são muito importantes. Sinceramente, eu não entendo a diferença entre numérico e vírgula. Aqui você tem a opção de ponto, notação científica, que eu quase nunca uso, a opção de data, que ela é muito curiosa, então aqui ele te dá a opção como você quer escrever a data, dia, mês, MMM e 4 caracteres de ano, então aqui você pode ser, por exemplo, 03 de mar, aqui você escreve mar por extenso, e aqui o ano, aqui o parecido com o de cima, só que só 2 caracteres no ano, e por aí vai, até você escolher qual que é o mais interessante para você. Por exemplo, aqui eu vou usar só o mês, aqui vai ser uma variável de horas e minutos, aqui vai ser uma variável o ano, o mês e os dias, e por aí vai. E aí você escolhe qual que é o mais interessante para você. O dólar, aqui ele já dá essa opção. Quando você vai colocar alguma coisa de renda, ele já coloca aqui esse cifrão na frente aqui, te permite colocar a forma que você quer. Eu particularmente eu não opto muito por essa aqui. Caso você queira utilizar algum outro tipo de moeda, ele te dá essa opção aqui de você fazer uma customização. Aqui a sequência de caracteres, que é aquela uma das que a gente mais vai usar. E aqui o numérico restrito, que vai utilizar só número inteiro, sem vírgula e com 0 à esquerda.
Então, quando você quer manter uma padronização e tal, você pode utilizar esse numérico restrito. O que mais vai ser comumente usado vai ser que o numérico e a sequência de caracteres. Essa definição aqui é importante porque dependendo do tipo de variável que você marcar aqui, você vai poder fazer as análises lá na frente. Então por exemplo, se você optar por fazer dólar, quando você vai tirar uma frequência, ou então quando você vai fazer algum tipo de tabela, pode ser que dê algum erro. Então, se você encontrar algum tipo de erro aqui em cima, quando você for fazer a análise ou transformar alguma variável, eu sempre recomendo voltar aqui e mudar o tipo de variável para alguma coisa. Por exemplo, se tinha colocado vírgula, muda para numérico, porque às vezes vai dar o erro que está aparecendo lá na frente, ele vai desaparecer. Bem, essas aí são as formas de criar uma variável. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.